Boa tarde, pessoal. Mais uma tarde aí, no final de semana, que a gente está aqui para poder aprender. Hoje, aqui em Cáceres, é um sábado, né, que está bem quente, está bem suportável mesmo de aguentar, né, só na base mesmo de água o tempo todo, né, para a gente poder se recuperar por conta desse calor. Kaique? Olá, pessoal. Boa tarde. Bom, gostaria de desejar uma excelente tarde para todos. E hoje nós viemos aqui ouvir essa maravilhosa Luciana, vai falar um pouquinho para a gente sobre seus ensinamentos, né, sobre genética. Estou bem ansioso. Então, pessoal, como o Kaique falou, a gente vai estar hoje conversando com a professora Luciana, né? A gente vai estar falando sobre genética e conservação. Então, assim, sem mais delongas, eu vou chamar ela para a gente poder começar esse diálogo. Luciana, é com você. Na hora que você quiser que eu projete aqui, só falar, tá? Tá bom. Boa tarde a todos. Já quero agradecer aqui a presença de vocês e um agradecimento todo especial para o Vitor Hugo, para a Larissa, para o Kaique, que fizeram com tanto cuidado, tanta presteza esse web seminário, né? Convidando tanta gente legal para falar de temas mais variado possível para poder atender as expectativas de todos aqueles que se inscreveram no evento, né? Então, parabéns pelo evento, muito, muito grata por esse convite, por esse momento de uma conversa. Como a Larissa e o Kaique falaram, meu nome é Luciana Melhorança, eu sou bióloga, professora da Unemate, do curso de Biologia, tenho mestrado em Agricultura Tropical, trabalhando com recursos genéticos pela UFMT, e tenho doutorado em Biologia, trabalhando com expressão gênica no curso de Ecologia do INPA, em Manaus, né? Então, hoje, a gente resolveu falar um pouquinho sobre a genética e as suas ferramentas na conservação de recursos genéticos. Aí, Larissa, Kaique, você pode colocar a apresentação, por gentileza? Nessa conversa de hoje, eu gostaria de abordar 3 temas com vocês. O primeiro tema é sobre conceitos importantes na área da conservação de recursos genéticos, só para a gente fazer um balizamento aí dos nomes, termos que a gente vai usar durante essa apresentação. Depois eu queria falar com vocês sobre conservação e acesso ao patrimônio genético. E, por último, para falar, de fato, né, da genética, como a genética molecular atua na conservação desse patrimônio, né? Então, o próximo slide, Kaique, por gentileza. A primeira coisa é com relação ao termo. A gente costuma falar recursos genéticos, mas também tem o termo patrimônio genético. Por que tem esses 2 termos para falar sobre isso, né? Então, para entendermos essa diferença de nomenclatura, nós temos que voltar um pouquinho no tempo. Lá em 1992, durante a ECO 92, a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, realizado no Rio de Janeiro. E foi nessa ECO 92 que foi estabelecida a Convenção sobre Diversidade Biológica, que a gente chama de CDB, que nada mais é do que um tratado da Organização das Nações Unidas e um dos mais importantes instrumentos internacionais relacionado ao meio ambiente, né? E esse acordo foi assinado por mais de 160 países e entrou em vigor em dezembro de 1993. Essa convenção está estruturada sobre 3 bases principais, que é a conservação da diversidade biológica, o uso sustentável da biodiversidade e a repartição justa e equitativa dos benefícios provenientes da utilização dos recursos genéticos, né? E ela se refere à biodiversidade no nível de ecossistema, no nível de espécie e no nível de recursos genéticos, né? A CDB, ela é uma espécie de arcabouço legal e político para diversas outras convenções e acordos ambientais mais específicos, como biossegurança, recursos fitogenéticos, turismo sustentável, né, biodiversidade, enfim, que cada país vai fazer
em particular, de acordo com seus interesses, né? E um outro ponto importante é que essa CDB deu início à negociação de um regime internacional sobre acesso aos recursos genéticos e a repartição dos benefícios resultantes desse acordo, né? E do uso desses recursos. E ela foi ratificada no Brasil só em 1998. Então, o que a CDB fala, né? Que que recurso genético trata de todo material vegetal, animal, microbiano ou outros que contenham a unidade funcional da hereditariedade, né? E recurso genético é um material genético de valor real ou potencial. Então, por muito tempo, o recurso genético esteve baseado no valor econômico. São organismos que apresentam valor de mercado, como alimentos, remédios, fibras, animal de estimação, plantas, micro-organismos, aqueles utilizados pela indústria farmacêutica, por qualquer indústria madeireira, enfim. E esse conceito de valor econômico, ele é muito subjetivo, né? Pois a gente tem organismos que têm um importante valor ambiental, por exemplo, né, uma espécie-chave para um determinado ecossistema, mas ele pode não ter um valor de mercado. E esse organismo pode interferir direta e indiretamente em uma série de atividades que gerem recursos financeiros, por exemplo. Então, o conceito de recursos genéticos, ele deveria envolver todos os organismos identificados como estratégicos em diferentes aspectos, e não só no aspecto econômico, né? E agora, com a possibilidade de prospecção de genes pela engenharia genética, para a produção de produtos de interesse da humanidade, estabeleceu-se mais ou menos um consenso de que todos os organismos se constituem como recurso genético em potencial. Próximo slide, por favor. Em maio de 2015, foi promulgada no Brasil a Lei 13.123 de 2015, que a gente chama de Lei da Biodiversidade. E ela dispõe sobre o acesso ao patrimônio genético, sobre a proteção e o acesso ao conhecimento tradicional, porque talvez lá no CDB isso ainda não estava muito bem explicado, né? E sobre a repartição dos benefícios para a conservação e uso sustentável da biodiversidade. Então, essa legislação tem uma estreita relação com a Convenção sobre Diversidade Biológica, o CDB, né? Então, de acordo com o artigo 1º, né, do inciso 1, patrimônio genético é um bem de uso comum dos povos encontrados em condição in situ, inclusive as espécies domesticadas e populações espontâneas, ou mantido nas condições ex situ, que são as condições de coleções, né, desde que encontrado em condição in situ no território nacional. Ou seja, precisa ser uma espécie nativa ou que evoluiu, mesmo que ela seja exótica, né, ela tem que ter evoluído aqui no território nacional, né, na plataforma continental, no mar territorial e em zonas econômicas exclusivas. É um conceito que também está implícito a questão do valor econômico, né, mas já permite um pouquinho mais de importância além do econômico. O próximo slide. Então, quando a gente está falando de patrimônio genético, nós estamos falando de espécies animais, espécies vegetais, nós estamos falando de fungos, nós estamos falando de algas, nós estamos falando de bactérias, nós estamos falando de vírus. Então, qual que é a diferença entre a biodiversidade e o patrimônio genético, ou recursos genéticos, né? Geralmente eu vou usar o termo recurso genético porque ele é um termo mais internacional. Então, quando a gente vai fazer pesquisa, a gente usa recurso genético como palavra-chave. Patrimônio genético é uma palavra bastante específica do Brasil por conta da lei da biodiversidade, né? Então, qual que é a diferença disso, né? Da biodiversidade e do patrimônio genético? Então, biodiversidade pelo CDB é a variabilidade de organismos vivos de todas as origens, compreendendo, entre outros, né, além dos organismos, os ecossistemas terrestres, marinhos e outros ecossistemas aquáticos, e os complexos
complexo os relacionamentos ecológicos, né, que fazem parte dessa vida, né? Ela não está sendo analisada sozinha, analisa-se também, enquanto biodiversidade, as relações em que esses organismos se estabelecem com o meio, com o hábitat em que vive, né? Compreende também a diversidade dentro da espécie, entre espécies, e a diversidade dentro do ecossistema. Patrimônio genético é a parte, ou recurso genético, é a parte dessa biodiversidade que é utilizada pelas pessoas de alguma forma, né? Então, essa é a principal diferença entre eles. Para a conservação do recurso genético ou do patrimônio genético, um fator importante merece destaque, que é a variabilidade genética, né? Ou seja, a quantidade de indivíduos que são geneticamente diferentes que pertencem a uma mesma espécie. No nível molecular, nós vamos chamar aqui nessa nossa fala, de polimorfismo, né? Então, são as diferenças genéticas de indivíduos da mesma espécie. Indivíduos da mesma espécie têm muita similaridade genética, né? Afinal de contas, eles são da mesma espécie. Mas, dentro dessa similaridade, existem diferenças, né? Por isso que quando a gente olha para a nossa população, a gente identifica que todos somos da mesma espécie, mas temos diferenças individuais, né? Então, essas diferenças individuais são chamadas de polimorfismo. E essas diferenças, elas são cruciais para a sobrevivência da espécie. Porque quanto mais diferenças uma população tem, mais chance ela tem de responder às mudanças antrópicas e às mudanças ambientais que pressionam essa população, né? Então, por isso que a gente valoriza essa variabilidade, né? Mas a gente observa atualmente que essa variabilidade vem sendo perdida nas populações, porque elas estão sofrendo uma pressão antrópica muito grande, né? O próximo slide, por favor. Essa pressão que as populações sofrem, né, que é o impacto do crescimento da população mundial, a superpopulação, a eliminação de florestas, a eliminação do cerrado, da fauna, da flora nativa das diferentes regiões, a fragmentação dos biomas, as mudanças climáticas, presença de garimpo, de hidrelétricas, né, o investimento em monocultura, tudo isso causa um fenômeno que a gente chama de erosão genética. Próximo slide. Essa erosão genética nada mais é do que a perda da diversidade genética em um local particular e num determinado período de tempo, incluindo aí a perda de genes, porque se você está perdendo indivíduos, você está perdendo material genético, né? E quando você perde material genético e perde indivíduos, você perde uma outra coisa, a possibilidade de novas combinações genéticas. E tudo isso leva à perda da variabilidade, né? Então, a erosão genética envolve a perda da diversidade genética, a perda da variabilidade genética e a perda dos potenciais patrimônios genéticos, né? A diversidade genética, ela refere-se ao número de espécies diferentes que ocupam o mesmo local. A ecologia, ela vai ainda aprofundar nesse conceito, né? Ela tem um aprofundamento maior nesse conceito de diversidade. Mas a gente aqui trata, dentro do recurso genético, como uma perda do número de espécies diferentes que ocupam o mesmo local. Então, por exemplo, no ambiente agrícola, a gente tem uma alta densidade populacional, mas de monocultura, principalmente, né? Uma alta densidade populacional, mas a gente tem uma baixa diversidade genética, que se restringe à espécie que está sendo cultivada em monocultura, mais a diversidade de plantas invasoras associadas àquela cultura. Já a variabilidade genética, ela se refere à quantidade de indivíduos geneticamente diferentes que pertencem à mesma espécie. E aí a gente está falando de variabilidade de alelo, variabilidade genotípica do genótipo, né? E as espécies potenciais são aquelas que a gente está perdendo sem nem conhecer para que elas servem, quais os produtos que elas produzem, né? Qual a importância dela para todos nós dentro do ecossistema. Próximo slide, por favor. O nosso país, ele, por sua
característica natural, ocupa uma posição de destaque dentro dos países megadiversos, né? Então, o mapa aí mostra valores da biodiversidade do Brasil, né? Então, a gente tem a mais diversa flora do mundo, né, com um número superior a 55 mil espécies descritas, isso representa em torno de quase 25% da flora mundial. A gente possui os biomas mais ricos do planeta em número de espécies vegetais, né, a Amazônia, a Mata Atlântica, o Cerrado, né, só a floresta amazônica conta aí com, que a gente conhece hoje, né, a gente não conhece toda ela, mas 30 mil espécies vegetais, né, compreendendo 26% das florestas tropicais remanescentes em todo o planeta, né? A gente ainda conta com uma riqueza de fauna muito grande, né? Aí estão vários números importantes, né? Uma em cada 11 espécies de mamífero existente no mundo são encontrados no Brasil. Nós somos o terceiro país em número de répteis, né? Ficamos atrás apenas do México e da Austrália, né? Mas, apesar de toda essa diversidade, 2 dos principais biomas do Brasil, a Mata Atlântica e o Cerrado, estão na lista dos 25 hotspots da Terra, né, de regiões que estão correndo risco de extinção. E a Mata Atlântica encontra entre os 5 mais ameaçados, né? Esse mapa, ele está mostrando também, além dessa diversidade, dessa riqueza de espécies, né, que o país tem, ele mostra que em 3 décadas nós perdemos 71 milhões de hectares de floresta, né? Eu sou daqui de Cáceres, né, eu estou falando aqui de Cáceres, moro aqui, de 1º de janeiro a 20 de agosto, o Instituto Nacional de Pesquisa Espacial detectou no Pantanal, e aí é todo o Pantanal, do Mato Grosso do Sul, mais de 8 mil focos de queimadas, né, nessa região do Pantanal, né, de janeiro até agosto. Isso representa uma alta de 205% comparado com o ano de 2019. Né? Então, isso tudo eu estou dizendo para mostrar que, embora a gente seja um país mega diverso, essa mega diversidade, ela está sofrendo pressões antrópicas, né? E quando essas pressões antrópicas crescem mais rápido do que as medidas ou ações para contê-las, ou para a conservação dessa biodiversidade, né, ou para o estudo e para a identificação da biodiversidade, faz-se urgente criar estratégia para a conservação do patrimônio genético desses nossos ecossistemas, já que a composição total da biodiversidade brasileira ela não é conhecida e talvez nunca venha a ser conhecida na sua plenitude, tal a magnitude e complexidade dela, né? Então, próximo slide, por favor. Então, é necessário a gente criar estratégia para conservação dessa diversidade genética, desses recursos genéticos, das informações genéticas, né? A conservação, ela, na lei 13.123, a lei da biodiversidade, vocês vão encontrar lá que a conservação ela pode ser feita em 2 maneiras, in situ e ex situ. Mas na literatura, ele traz também uma terceira forma chamada on-farm. A on-farm ela é uma variante da conservação in situ, mas é importante a gente falar um pouquinho sobre ela, tá? Próximo slide. A Lei 13.123, ela define condições in situ como aquelas em que o patrimônio genético existe num ecossistema, num hábitat natural, né, no ambiente. Né, no ambiente natural, onde ela cresceu espontaneamente, onde ela está muito bem adaptada, né, no caso de espécies domésticas ou cultivadas, é o meio em que ela naturalmente tenha desenvolvido suas características distintas, suas características próprias, né, incluindo aquelas que formam populações espontâneas. A conservação in situ do recurso genético ela é realizada basicamente em reservas genéticas, reservas extrativistas, reservas de desenvolvimento sustentável, né? E ela pode ser organizada também em outras áreas protegidas, quer seja no âmbito federal, no âmbito estadual
ou no âmbito mundial, né? As reservas genéticas, por exemplo, elas são implantadas prioritariamente naquelas regiões onde tem espécies de importância científica ou socioeconômica ou ambiental, né? E elas ficam dentro de uma área, pode ser numa reserva indígena, numa reserva extrativista, né, numa propriedade privada também, né? Então, elas são reservas que têm essa finalidade. E ela apresenta, a conservação in situ, ela apresenta grandes vantagens na conservação do recurso genético, porque ela permite que as espécies continuem seu processo evolutivo. Então, permitindo esse processo evolutivo, novas variabilidades genéticas vão surgindo naquela população, né? Ela favorece a proteção e a manutenção da vida silvestre, não necessariamente só daquela espécie de interesse, mas todas as espécies associadas a ela, né? Apresenta melhores condições para a conservação de espécies silvestres, principalmente vegetais e animais, aquelas que não são adaptadas a cativeiro ou cultivares. Oferece uma segurança na conservação de espécies com sementes que a gente chama de recalcitrante, são sementes que não aguentam ser congelada para conservar, né? Conserva polinizadores, dispersores das espécies vegetais. Então, ela tem muitas vantagens você manter esses recursos genéticos em conservação in situ. Mas tem uma desvantagem também. Essas reservas, tanto em área pública quanto em área privada, elas precisam de constante manutenção e monitoramento, e são grandes áreas, né? Então, essas áreas têm um custo, e esse custo não é baixo, então o alto custo, né, é uma desvantagem. E a grande desvantagem também que a gente tem são as pressões daqueles que não entendem a importância dessa conservação. Como são grandes áreas, né, as pessoas que têm interesses financeiros, elas pressionam as entidades para que essas áreas não sejam legalizadas e nem demarcadas, né? E aí para que eles possam utilizá-las, e a gente perde essa região de conservação in situ, né? Próximo slide. Na conservação on-farm, que não está descrito na Lei 13.123, né, ela é uma estratégia complementar à conservação in situ, já que esse processo permite que as espécies continuem o seu processo evolutivo, né? É importante a gente dar destaque a ela, porque ela valoriza o trabalho de conservação dos recursos genéticos realizados por comunidades tradicionais, né? Os quintais tradicionais, as roças dessas pessoas das comunidades tradicionais são locais de conservação de recursos genéticos, né? A gente chama isso de conservação genética da agrobiodiversidade, né? Que se refere à diversidade de seres vivos, de ambientes terrestres ou aquáticos, cultivados em diferentes estados de domesticação. É o processo pelo qual uma grande quantidade de diversidade genética coevoluiu ao longo do tempo, com os recursos naturais disponíveis naqueles hábitats e a intervenção humana. São cultivadas por agricultores, especialmente os pequenos agricultores, além das comunidades locais, podendo ser comunidade tradicional ou não, né? População indígena, todas elas detentoras de grande variabilidade, de grande diversidade de recursos fitogenéticos, né, principalmente, e de um amplo conhecimento sobre esses recursos. Eles sabem utilizar, sabem fazer o manejo e permite a evolução desses recursos dentro desses locais, né, a adaptação e a evolução deles. É uma diversidade de recursos, uma forma de conservar recursos muito importante para a segurança alimentar dessas comunidades, né? Dentro desses principais recursos fitogenéticos mantidos no campo por esses pequenos agricultores brasileiros estão a mandioca, o milho, o feijão, além de uma infinidade de coisas que não são valorizadas pela sociedade moderna na sua maioria, né, como as plantas medicinais e aromáticas, as raízes, os tubérculos, as plantas alimentares não convencionais, né, além de recursos genéticos animais também, né, variedades de suíno, caprino, aves,
entre outros, né? E principalmente o que a gente chama com ênfase aí nas variedades crioulas, que são as sementes utilizadas por esses agricultores que evoluíram ao longo da geração da própria família, né, que vem cultivando já há tanto tempo e essas espécies foram evoluindo e sendo melhoradas geneticamente, sem esse conhecimento científico, mas com grande conhecimento empírico, né, melhorada essas variedades, né, foram sendo adaptadas a essa região. Próximo. No conceito ex situ, né, são as condições que a gente conserva os recursos genéticos fora do ambiente natural, né? Esses recursos genéticos, e aí a gente ressalta a diferença, né? Enquanto a conservação in situ, ela conserva toda a população, né, e todo o leque de diversidade, variabilidade genética dessa população, a conservação ex situ, que é feita fora desse ambiente natural, ela é um material representativo da biodiversidade, né? Ela não é toda a biodiversidade, é um material representativo dela, né? E muito importante, tem uma importância científica, econômica, social e para o programa de pesquisa, particularmente aqueles relacionados ao melhoramento genético. Então, esses recursos, eles são mantidos em câmara de conservação de sementes, cuja temperatura chega a menos 20 graus Celsius, são conservados na forma de cultura de tecido, que a gente chama de conservação in vitro, são conservados em criogenia, que chega a menos 196 graus, e é importante para conservar embriões, né, de animais, micro-organismos também são conservados, mas ela também, além dessas conservações em laboratório, ela pode ser conservada no campo, em local restrito, delimitado, como jardim botânico, zoológicos, com a finalidade de conservação de recursos genéticos. Não são qualquer zoológicos, né? Banco de germoplasma, né? No caso de espécie vegetal, esses bancos de germoplasmas, eles funcionam como um lugar de conservação de recursos genéticos e núcleo de conservação para as espécies animais. Próximo slide. Então, dentro da conservação de recursos ex situ, né, o maior estoque de sementes do mundo fica no Banco Mundial de Semente de Svalbard, no norte da Noruega. Já é próximo, coladinho ali no Polo Norte. Então, essa é a foto da entrada do local. Tá vendo que é só uma portinha, né? Por que é isso? Porque ele está dentro de uma montanha, né? Então, essa é só a entrada dele e o banco está dentro dessa montanha que, no inverno, né, fica coberta de gelo. É uma caixa forte subterrânea e foi planejada para resistir a catástrofes climáticas e até a exposição nuclear. Foi fundada em 2008, né, um consórcio aí de vários países. A Embrapa já mandou sementes para lá em 2012, né, em 2014 e em 2020 também a Embrapa mandou semente. Isso aí é importante para a segurança alimentar do mundo, né? Então, você tem sementes aí para prevenir qualquer catástrofe ambiental, antrópico, natural, que elimine do planeta algumas variedades de importância alimentar, por exemplo, né? E aí estão alguns dados desse local, né, desse Banco Mundial de Sementes. Próximo slide. No Brasil, nós também temos, né, um banco genético que conserva ex situ uma série de espécies. É o Banco Genético da Embrapa, Recursos Genética e Biotecnologia, que fica em Brasília, né? A Embrapa Recursos Genética e Biotecnologia, ela foi criada em novembro de 1974. Ela chamava-se Centro Nacional de Recursos Genéticos, Senargem, né? Então, aí a gente tem a fotinho da entrada do local, né? Tem dentro dessas câmeras frias são conservadas as sementes ortodoxas, aquelas que resistem bem a baixas temperaturas e umidade. Essas câmeras frias chegam a 20 graus abaixo de zero, né? E essas sementes podem permanecer aí por 100 anos, tá?
As sementes, e na outra foto, as sementes recalcitrantes, que não pode ficar nesses bancos congeladas, elas são conservadas de duas formas, na forma de cultura de tecido, como está aí nos tubos de ensaio, ou podem ser encaminhadas para a produção de muda e replantio em áreas degradadas, né? Então, também pode ser conservada dessa forma. As sementes recalcitrantes dão um pouco mais de trabalho para se conservar, porque ela perde a viabilidade de germinar se ficar em locais frios. Próximo slide. O que tem nesses bancos de recursos genéticos da Embrapa, né? Então, é um banco bem grande, né, com mais de 125 mil acessos, ou seja, indivíduos de diferentes espécies, né, de conservados ali, né? Então, são mais de 25 mil acessos de 757 espécies, né? Nós temos espécies aí conservadas in vitro e espécies conservadas armazenando as sementes, né? Com relação a recursos vegetais. São 820 espécies vegetais, 12 mil amostras de DNA de 15 gêneros. Então, além de conservar a semente, a plântula, né, das sementes recalcitrantes, também guarda fragmentos de tecidos, né, ou DNA extraído, né, faz a extração do DNA e conserva isso congelado, né, então são mais de 12 mil amostras de DNA. Com relação a recursos genéticos animais, tem lá 85 mil amostras de sêmen, 450 embriões e 12 mil amostras de DNA e tecidos. Esses dados, é importante a gente dizer que eles estão sendo atualizados, né? Você já está desatualizado, porque a Embrapa recebe amostras do Brasil inteiro, recebe amostras do mundo inteiro, então esses dados precisam ser constantemente atualizados. Esses daí eu peguei e já está atrasado, já é só para a gente ter uma noção do que tem lá, né? Então, além de plantas e animais, a gente também tem os micro-organismos, né? Então, são mais de 5 mil amostras de microbianas, que incluem bactérias, e eles têm muito interesse em bactérias entomopatogênicas, aquelas que controlam insetos que atacam plantações, né? A Embrapa, ela é uma empresa brasileira que trabalha muito com cultivares, né? Então, tem 1.300 amostras de fungos entomopatogênicos, entre outros, tem vários, tem mais, né? 1.200 amostras de fungo para controlar doenças de plantas, 123 vírus entomopatogênicos, né? Então, os dados são impressionantes daquilo que se conserva dentro de uma técnica de conservação ex situ. Quais são as vantagens desse tipo de conservação? Preserva genes por séculos, né? Nesses lugares está preservando isso por muito tempo. Permite reunir tudo isso num único local, diferente do in situ que você tem reserva, uma espécie-chave está ocorrendo no Mato Grosso, então uma reserva no Mato Grosso. Outra espécie-chave está ocorrendo na Floresta Amazônica, então está lá, outra reserva lá. Então você tem vários locais. Aqui não, no ex situ você tem o poder de concentrar isso num local só, o que facilita as pesquisas, né? O que facilita trabalhar com as pesquisas. Garante uma melhor proteção à diversidade intraespecífica, porque você consegue coletar isso, né, especialmente das espécies que têm ampla distribuição, então você junta todo mundo, né, faz várias coletas e junta lá. A desvantagem disso, né, ele para o processo evolutivo. Aquela diversidade que você guardou, ela vai permanecer ali. Aquela espécie não vai evoluir, trazendo novas diversidades, novas modificações no seu genótipo, né? Ela depende da ação permanente do homem, porque precisa... as sementes estão lá conservadas, elas precisam entrar em germinação, para ver se está viável, enfim. Você tem um trabalho gigantesco dentro desses bancos, né? Não conserva toda a fauna, a flora, a parte microbiana que estão associados evolutivamente a essas espécies, né? Que na natureza a gente consegue conservar. Então, tem essas desvantagens.
Próximo slide, por favor. Como a gente tem vários modelos, a gente costuma, mas por que não conserva tudo in situ? Porque aí eu estou na natureza, e isso é importante, sim. Né? Ou, por que não conserva tudo ex situ? Porque aí já fica tudo guardado, também é importante. Mas o que é muito importante, que garante o sucesso dessa conservação, são as possibilidades de troca e interferência dos diferentes métodos, né? Então, você precisa, numa espécie animal, por exemplo, que está em extinção, você precisa trazê-la para uma conservação ex situ, para depois reintroduzi-la num método de conservação in situ, né? Então, existe aqui um gráfico do Primack, do livro do Primack, e ele mostra essas interações das coleções ex situ e in situ, trabalhando para a conservação do recurso genético, né? Então, essa possibilidade de interações é que garante a importância de cada um deles individualmente, mas, sobretudo, a importância quando se trabalha em conjunto as técnicas de conservação in situ, ex situ e on-farm, que a gente gosta de dar destaque a ela, né? Essas três formas, elas são complementares, e todas elas trabalham para a implementação dos três grandes objetivos da Convenção sobre Diversidade Biológica, que é a conservação da diversidade biológica, o uso sustentável de seus componentes e a repartição dos benefícios derivado do uso desses recursos. Próximo slide, por favor. Na rotina dos pesquisadores, principalmente na nossa área, que é ciências biológicas, né, é muito comum que a gente tenha de recorrer aos recursos da biodiversidade. Isso significa que nas nossas pesquisas, em algum momento, nós vamos estudar plantas, nós vamos estudar animais, nós vamos estudar micro-organismos, nós vamos estudar fungo, nós vamos coletar essas espécies. E quando eu faço isso, quando é que eu, enquanto pesquisador, estou acessando um recurso genético, né? Quando é que isso acontece? Então, quem vai definir isso no Brasil é a Lei 13.123 e o Decreto Regulamentador 8.772 de 2016. E a gestão disso é feita pelo Conselho de Gestão do Patrimônio Genético do Ministério do Meio Ambiente, né? Então, o acesso ao patrimônio genético é a atividade que eu for realizar sobre um patrimônio genético, ou seja, sobre uma espécie, um indivíduo, que tem como objetivo isolar, identificar ou utilizar a informação de origem genética ou molecular ou fisiológica dele, né, ou substâncias provenientes do metabolismo desse organismo, né, de extratos obtidos desse organismo, para fim de pesquisa científica, desenvolvimento tecnológico ou bioprospecção, visando a sua aplicação industrial ou de outra natureza. Então, assim, se eu for utilizar essa espécie para entender, para estudar, para descrever um bioproduto dela, eu estou acessando o patrimônio genético, né? Então, quando eu faço isso, eu preciso obter a informação, a liberação, né, do órgão competente para poder estudar, acessar esse patrimônio genético, né? E uma coisa importante também que a gente tem que destacar, que não é, eu não preciso dessa autorização só quando eu vou acessar a planta, o animal ou a bactéria para fazer o acesso aos seus produtos. É também quando eu vou obter informação sobre o conhecimento ou a prática individual e coletiva associado a esse patrimônio genético, né? Quer seja das comunidades indígenas, de uma comunidade local, e utilizar dessas informações para fazer pesquisa, para desenvolver, fazer qualquer produto, né, desenvolvimento tecnológico ou bioprospecção, visando a sua aplicação na indústria ou uma aplicação de qualquer outra natureza, né? Então, eu preciso de autorização para acessar a espécie, o indivíduo, mas também o conhecimento associado a ele, se for do meu interesse de pesquisa. Próximo slide. Então, aqui é um quadro do CIGEM, né, que é o Sistema Nacional de Gestão do Patrimônio Genético e dos Conhecimentos Tradicionais. Então, é aqui
que eu vou solicitar as autorizações para que eu possa acessar recursos genéticos ou patrimônio genético, né? E aí está mostrando o que ele vai fornecer. Por que isso? O uso irregular do patrimônio genético e dos conhecimentos tradicionais associados é caracterizado como biopirataria e pode causar danos irreparáveis à imagem e o patrimônio de uma organização que está fazendo pesquisa nisso. Essa página, esse site aqui, permite cadastrar o acesso ao patrimônio genético que eu quero ou ao conhecimento tradicional associado a ele, me permite enviar amostras, se eu estou prestando serviço para o exterior, né? Fazer remessa de amostras dentro do país, trocando com outros pesquisadores, me permite notificar produto acabado ou material reprodutivo, né, se eu conseguir fazer um produto desse recurso genético, me permite solicitar autorização para o acesso ao patrimônio genético ou a um conhecimento associado, né, um conhecimento tradicional associado, credenciar instituições que mantêm coleções ex situ. Então, se eu quero que o meu laboratório seja um lugar de conservação ex situ, eu preciso credenciar ele nessa página do CIGEM. E obter as diferentes certidões comprovando que eu estou dentro da legislação para trabalhar recurso genético, que eu não estou praticando a biopirataria. Ok? Então, próximo slide. Então, diante de tudo isso, né, como é que a genética molecular pode colaborar nos trabalhos de uso e conservação do patrimônio genético? Então, na última década, a gente sabe que houve um aumento aí das aplicações da metodologia de genética molecular. Mesmo para aqueles que não são da área da biologia, ou das ciências agrárias, ou das farmacêuticas, já ouviu falar em melhoramento genético, em técnicas genéticas, estudar o DNA, né? Então, isso foi popularizado, divulgado, né, que as metodologias da genética molecular pode ser usada de diferentes formas, de diferentes maneiras, né, e também para resolver problemas e aumentar a eficiência no programa de conservação e uso dos recursos genéticos. Como eu disse para vocês, a variabilidade genética é fundamental para a conservação de recursos genéticos, né, e a genética molecular vai atuar justamente nisso, ajudar a identificar, a classificar o nível dessa variabilidade genética para a conservação. Quer seja em período que anteceda a coleta desse material, até o período posterior de armazenamento dele como um acesso dentro de um laboratório ou qualquer método de conservação in situ ou ex situ, né? Então, a genética vai oferecer ferramentas para acompanhar o estudo desta variabilidade que tanto interessa para a conservação dos recursos genéticos. Para se estudar a variabilidade das espécies, né, de interesse, de conservação, para manter em coleção, ou a variabilidade genética que seja representativa dessa população que eu tenho interesse, que eu quero conservar, a gente usa um procedimento, uma técnica chamada de marcadores, né? Próximo slide, por favor. Até meados dos anos 60, a gente utilizava, a classe mais utilizada era de marcadores morfológicos, né? Aqui está mostrando um quadro de uma ave e os marcadores morfológicos dele. Então, pena, tipo de pena, de cauda, né? Bico, enfim, as características morfológicas que são consideradas marcadores e que é possível alguém, olhando essas características, diferenciar indivíduos da mesma espécie, né? E dizer, olha, tem da mesma espécie com cauda dessa cor, com cauda da outra, com pena assim. E para cada população, para cada espécie, você tem marcadores morfológicos específicos, né? Mas, no entanto, esses marcadores apresentavam algumas desvantagens, né? Na maioria das vezes, esses marcadores só explicam características qualitativas, como cor de flor, formato de semente, hábito de crescimento, mas a gente sabe que a espécie tem muitas outras características de variabilidade que não aparece assim.
externamente, né? Um outro ponto também de desvantagem é que esses marcadores eram pequenos, né? O número deles é pequeno, não representando toda a variabilidade possível que eu possa encontrar numa espécie. E por último, e aí por isso que eu botei essa imagem das duas flores, é para dizer que esses marcadores morfológicos, eles sofrem muita influência do ambiente e que pode nos levar a um equívoco ao estudar a variabilidade. Essas duas florzinhas que estão aqui na imagem, elas são plantas clonadas, são plantas idênticas. Você, mas como assim plantas idênticas? Uma é azul e outra é rosa, né? Essas plantas são as hortênsias e elas são bioindicadores de solos de pH ácido e de pH básico, né? Então, dependendo do solo que ela tiver, né, ela pode ser azul, em pH ácido. Em pH básico, ela pode ser cor-de-rosa. Então, essa variabilidade de cor, ela não é uma variabilidade genética, ela é uma variabilidade influenciada pelo ambiente. Se eu trocar as flores de lugar, aqui é azul, na próxima florada vai ficar rosa, e aqui é rosa, na próxima florada vai ficar azul, né? Então, eu gastaria lugar no banco de germoplasma, conservando espécies iguais, indivíduos iguais, desculpa, conservando indivíduos iguais. Então, os marcadores morfológicos, eles têm, alguns deles têm essa influência muito grande do ambiente. Embora tenha essas desvantagens, os marcadores morfológicos, eles são usados até hoje. Nos bancos de germoplasma, na conservação de semente, ou do embrião, ou de espécies aí diferentes de micro-organismos, os marcadores morfológicos ainda são utilizados e são importantes. A gente chama esses marcadores de lista de descritores. Então, quando uma espécie entra para conservação ex situ, por exemplo, ele tem uma lista de descritores dessa espécie, desse indivíduo. Olha, a flor é assim, o tamanho é assim, o botão de flor cresce dessa forma, né? Então, são as listas de descritores morfológicos. Próximo, por favor. Obrigada. Então, para ajudar a tornar esses marcadores, a suprir as falhas dos marcadores morfológicos, foram estudados os marcadores moleculares. Esses marcadores, eles possibilitam a descrição da variabilidade de uma forma mais hábil, porque ela permite o estudo dessa variabilidade dentro do DNA, diretamente do DNA, né? Então, antes mesmo dos fatores ambientais agirem, né? Antes mesmo de formar o fenótipo. E por isso, eles são os aliados dos programas de conservação dos recursos genéticos, né? Embora esses marcadores, na maioria das vezes, não sejam um gene propriamente dito, eu não vou estudar o gene, a não ser que tenha necessidade disso, né? Eu estudo regiões que separam um gene do outro, né? Porque são regiões maiores, né? O uso desse marcador está baseado no dogma central da biologia molecular que nós estamos mostrando aí, né? Então, a gente parte do pressuposto que, se existem diferenças genéticas no DNA, significa, na maioria das vezes, que eu vou ter diferenças genéticas nos genes, e esses genes vão gerar fenótipos diferentes para os acessos, né, as características dos acessos, as características dos indivíduos da espécie. Próximo slide. Então, o que é que são esses marcadores moleculares, né? Vou adiantando aqui para a gente terminar, que já vai para 1 hora de fala, né? Ninguém merece. Esses marcadores moleculares são sequências, pequenas sequências de DNA, né? São sequências que a gente manda fazer um primer, né? Um iniciador, para poder encontrar essas sequências dentro do DNA da espécie que a gente está estudando, né? Esses nucleotídeos que formam essas sequências, nucleotídeo é a unidade básica do DNA, que é formado por uma base nitrogenada, nós temos só 4 bases nitrogenadas, que é adenina, guanina, citosina e timina, um fosfato e uma pentose. Então, no DNA, esses bloquinhos
vão se unindo e formando o material genético da espécie, né? Uma grande variedade de metodologias existem para detectar e analisar as diferenças genéticas no âmbito molecular, e elas estão disponíveis como uma ferramenta adicional e complementar aos estudos envolvidos no manejo de banco de germoplasma. E elas têm as vantagens de ser ferramentas, né, que permite a gente caracterizar a variação de nucleotídeos nas sequências dos DNAs das espécies que a gente está estudando. Eles são herdados geneticamente e eles não são influenciados pelo ambiente. Próximo slide, por favor. O uso desses marcadores, ele tem permitido que a gente estude a evolução das espécies, a diversidade genética das espécies dentro e fora da intra- e interespecífica, permite analisar a filogenia, ou seja, toda a história evolutiva dessa espécie, permite que a gente faça uma impressão de DNA que é próprio daquele indivíduo, né, da identidade dele. A gente estuda a origem genética, a identificação de novas variações. A gente estuda também a expressão de produtos importantes pelo gene dessas espécies. Então, todas essas informações são importantes para subsidiar os diferentes programas de conservação para o recurso genético e também programas de melhoramento genético. Então, nós temos 3 tipos principais de marcadores. Nós temos muito marcadores moleculares, mas eu vou falar dos mais importantes e mais usados por conta do nosso tempo. Então, a gente tem marcadores baseados em hibridação. O que é isso? São marcadores que a gente usa sonda, a gente manda fazer, né? São sequências de nucleotídeo de DNA marcado radioativamente ou com fluorescência, né? Para que a gente coloque no nosso material de estudo e veja se existe a presença ou não desse segmento naqueles indivíduos. Nós temos os marcadores baseados em PCR, que é a reação em cadeia da polimerase, aquela que a gente usa a maquininha, chamado termociclador, que permite replicar, aumentar o DNA, para a gente poder ter um volume muito grande para estudar, né? E aqueles baseados em sequenciamento, onde eu faço o sequenciamento e percebo as diferenças, não só no tamanho, porque esses dois de hibridização e PCR, a gente vai notar a presença e a ausência do segmento que eu quero estudar. No sequenciamento, eu vou ver modificações na base. Se eu tenho uma espécie que tem naquele segmento uma adenina e o outro indivíduo que tem uma citosina, quer dizer, uma coisa muito pequena, uma diferença muito pequena, é o sequenciamento que vai me mostrar essa variabilidade. Então, eu vou falar rapidinho um pouquinho sobre alguns desses marcadores. Próximo, por favor. Então, o RFLP, que é o polimorfismo de comprimento de fragmento de restrição, foi o primeiro marcador molecular a ser desenvolvido lá em 1984, né? Então, o que ele faz? Como é que ele age, né? Então, primeiro a gente vai fazer a extração do DNA daquilo que a gente quer. Aqui tem uma folhinha, né? Esse DNA, ele é cortado por enzimas de restrição, são enzimas produzidas principalmente por bactérias, são purificadas de bactéria, e elas cortam segmentos com base nitrogenada específica no DNA. Então, eu sei certinho onde ela vai cortar. Por exemplo, tem umas que cortam onde tiver base ATTA. Ela vai cortar sempre onde tiver ATTA. Outra vai cortar onde tem CG, TG, TG. Então, ela vai cortar sempre no mesmo lugar. Onde no DNA tiver essa sequência, ela vai lá e corta. Tá? Então, vai gerar um grande número de fragmentos, porque você tem no DNA vários pontinhos de corte dessas enzimas que eu estou utilizando, né? Eu vou escolher qual enzima eu quero, tem um monte, né? Após clivagem, né? Então gera esse grande número de fragmento, eu vou botar esses fragmentos para correr num gel de agarose, né? E vai gerar diferentes bandas. Cada banda, cada fragmento, cada pedacinho que foi cortado e formado, né? Vai ter um tamanho diferente, e esse tamanho vai variar de acordo com o indivíduo que está sendo estudado. A visualização da banda, ela só é possível por meio de hibridação de sondas, que eu falei que é um pedacinho de DNA que vai se juntar a esses fragmentos,
marcado com radioatividade ou com fluorescência, né? E aí, eu vou fazer o que a gente chama de screening, né? Aqui está mostrando aqui do ladinho, indivíduos que têm diferenças nas suas bandas, né? O último aqui apresenta 2 bandinhas, enquanto os 2 primeiros só uma na primeira fila, né? Então, eu vou poder olhar essas diferenças nessas bandas que essa técnica me mostra. Próximo slide. Aí a gente vai entrar já em umas técnicas mais modernas, que é baseada no termociclador, que é baseado em PCR, né? Então, a amostra, ela é extraída do material do indivíduo que eu quero estudar, né? Ela é colocada com alguns reagentes dentro dessa máquina chamada termociclador. Essa máquina trabalha com ciclos de temperatura. Fora o primeiro e último ciclo, eles têm 3 ciclos básicos. O primeiro, que é para abrir a molécula de DNA e expor suas bases, chamado de desnaturação. O segundo é para anelar o primer, que é um iniciadorzinho mandado fazer, específico para cada espécie, né, e região do DNA que eu quero estudar. Então, esses primers são mandados fazer. O primer vai se juntar à região que é homóloga a essas suas bases, né? Então, esse é o ciclo de anelamento, e um ciclo de alongamento, onde a enzima ataque polimerase vai trabalhar para complementar aquela fita que está aberta, como no desenho aqui, né? E a partir daí, eu vou gerar um monte de bandas, porque eu usei, né, vários primers, e cada indivíduo meu vai aparecer como está nessa imagem aí. Isso aí são 3 marcadores que eles estão usando, o nome dos marcadores estão escritos na parte de cima. A lateral, escrito M, é marcador de peso molecular, isso são fragmentos de DNA com número de base já definidos, né? E aí percebam que esses marcadores, né, os 3 marcadores, eles estão mostrando diferença entre indivíduos, né, nas setinhas. Então, eu tenho um indivíduo número 1 que tem uma marquinha bem branca, bem destacada. Do lado dele tem um indivíduo que é diferente dele, embora seja da mesma espécie. Tem a mesma banda, mas em cima tem uma fraquinha, uma clarinha. E aí nos outros também estão marcados. Essas bandinhas são bandas de resistência a um determinado fungo, né? Todo mundo que tem essa bandinha, né, do primeiro marcador, as bandinhas do segundo marcador sendo mostrado, as bandinhas do terceiro marcador sendo mostrado, são resistentes a um determinado fungo. Então, essas plantas que são resistentes, que está sendo mostrado aqui, as bandinhas de resistência, elas são usadas em programa de melhoramento, né? Vou fazer um cultivar que tenha, para soja isso aí, tá? Então, eu vou usar essas amostras para replicar, para fornecer para o produtor de soja, porque essas são resistentes a um determinado fungo, né? Próximo, por favor. O AFLP, ele é uma técnica que combina as vantagens do RFLP e do RAPD, né? Então, a gente usa no AFLP as enzimas de restrição, né, para poder fazer os cortes, clivar o DNA, né, e a gente utiliza adaptadores para ligar nessas sequências. Por quê? Para ficar mais específico. O primer, às vezes, ele tem dificuldade de se ligar ao fragmento, e a gente perde muito fragmento na técnica, né? Então, agora, ligando adaptadores a esses pedacinhos de DNA, como está mostrando aqui a figura, ligando os adaptadores, eu consigo fazer com que a máquina de PCR copie essa região com maior facilidade, né? Em seguida, depois de ligar esses adaptadores, é feita a amplificação, né? Com os fragmentos sendo submetidos a PCR, com primers, né? Eu também uso primers, né? E aí, o polimorfismo gerado é isso aqui que está sendo mostrado nessa sequência. Onde está marcado o M são os marcadores que a gente compra com as bandinhas, com o número de pares de bases que forma cada uma delas, só para eu saber qual é o tamanho do fragmento que eu estou vendo nas minhas amostras. Aqui está mostrando indivíduos muito parecidos,
né? Quase não há diferença das bandas de um para outro. Então, isso é importante no banco de germoplasma, porque eu não preciso conservar todos eles, né? Se eles são iguais, então eu conservo um só, né? Se eles são iguais, eu não preciso guardar amostras iguais de um material, né? Próximo, por favor. A técnica de microsatélite, hoje é uma das técnicas mais usadas, né? Microsatélites são regiões formadas do DNA, formada por até 6 nucleotídeos diferentes que se repetem em sequências, né? Tá mostrando aí, tá escrito CA. O que significa isso? Por exemplo, eu tenho no DNA uma região formada por base adenina e timina, AT. Então, são 2 nucleotídeos aí. E esse AT vai se repetir 30 vezes. AT. Não é gene, são regiões entre genes, né? Então, aqui está mostrando, ou 4 bases, AT, CT. Então, AT, CT 20 vezes se repetem. Então, aqui está mostrando o que eu posso encontrar. No indivíduo número 1, eu tenho esse microsatélite, seja qual for ele, né, chamado aqui de CA, né, repetido 5 vezes, né, tanto na fita senso como a consenso. Então, sim, esse é o tamanho do microsatélite desse indivíduo número 1. Nesta mesma região, no indivíduo número 2, essa região de AT, por exemplo, ela não se repete 5 vezes, ela se repete 8 vezes, tá? Difícil para enxergar aqui. E no indivíduo número 3, se repete 3 vezes. No indivíduo número 4, uma fita se repete 3 e outra fita se repete 5. Então, eu consigo ver esse polimorfismo do microsatélite, né? Mostrando, então, que eu tenho espécies de indivíduos da mesma espécie que têm uma variação. O próximo. Né? Então, aqui, mostrando essa variação, né? Então, foi usado um primer. Esses primers tem num banco de primers, né? Que descreve a sequência deles. Aqui está mostrando a sequência F, é um primer que é composto de adenina, citosina, até o final aqui. E o primer reverso, né? A sequência dele. Esses primers tem num banco, ele é espécie específico, né? Para cada espécie. E a gente manda fazer isso nas empresas. Então, aqui, usando esse primer em 12 indivíduos, o que a pessoa percebeu? Percebeu que o indivíduo número 1, ele só apresenta uma banda bem forte amplificada com esse primer. Isso significa dizer que os cromossomos dele têm essa mesma banda. O fragmento está do mesmo tamanho, do mesmo jeitinho. Então, a gente chama ele de azão. No indivíduo número 2, eu tenho 2 bandas, uma que é igualzinha à anterior, mas uma outra banda um pouco maior que ela, né, está em cima. E essa eu chamo de azão-azinho. E eu tenho indivíduos, olha lá no indivíduo número 6, que só tem uma banda em cima. Essa banda significa que nos 2 cromossomos dele ele tem igualzinho. Então, ele é um azinho. Então, eu percebo aqui que eu tenho desses 12 indivíduos homozigoto, azão, indivíduo heterozigoto, que tem 2 tipos de banda feito por esse primer, um azão e um azinho, e eu tenho indivíduos homozigoto recessivo, que é o azinho. Então, o microsatélite me permite visualizar e estudar esse tipo de variabilidade. Próximo, por favor. Aí nós temos agora os marcadores de última geração, que são aqueles baseados em diferenças mínimas, são diferenças de base nitrogenada. Ele vai fazer o sequenciamento e identificar as diferenças da base, né? Então, aqui nós temos um DNA em que existe uma determinada região, que é uma ligação de uma citosina com uma guanina. Num outro indivíduo, nessa mesma região, não tem citosina e guanina, tem timina e adenina. Então, esse sequenciador, esse modelo, ele me permite essas diferenças que os demais não me permitiam, né? Então, próximo. Tem várias técnicas. Uma delas é chamada PCR em tempo real. É feita uma PCR também, só que numa outra maquininha, mais moderna. Nessa maquininha, o primer vem ligado a uma enzima fluorescente, né? De maneira que
ele vai sendo amplificado, vai sendo quantificado, porque o outro não quantifica, não me mostra a quantidade que eu tenho disso na célula, nas células daquele indivíduo, aqui eu quantifico, e também o sequenciamento vai me mostrar qual é a diferença. Então, no primeiro ali, ele está mostrando uma região que tem 2 timinas. No de baixo, no indivíduo de baixo, na mesma região não tem 2 timinas, tem uma timina e uma citosina. E no terceiro indivíduo não tem nem 2 timinas e nem uma timina e uma citosina, tem 2 citosinas. Então, aí está mostrando que esses indivíduos têm essas diferenças pontuais no seu material. E a PCR em tempo real, que chama de qPCR, também é muito, muito, muito importante quando eu estudo um gene de resistência, porque ele me mostra a quantidade de produto expresso por aquele gene, né? Ele quantifica a expressão daquele gene. Então, isso é muito importante quando eu quero fazer o melhoramento genético com espécies que tenham determinadas características, cuja expressão é importante para a manutenção dela no lugar. Próximo slide. Aqui também é um outro marcador chamado DART, né? Ele é bastante eficiente, o material é extraído, desse material faz-se como quando a gente extrai o DNA de uma célula, vem muito material, muita informação, muito DNA. Então, para poder usar essa técnica, a gente chama de redução da complexidade do DNA, ou seja, coloca adaptadores, né, corta o DNA, coloca adaptadores e seleciona uma parcela só dessa informação, né, para a gente tirar informações repetidas, para a gente não ter que trabalhar com muitos. Bom, esse material agora que foi amplificado com esses adaptadores, né, que está na minha amostra, ela é uma representação parcial da diversidade genética da minha amostra, e é uma representação boa, uma boa representação. Eu vou utilizar, então, ele agora para fazer uma biblioteca genômica, ou seja, armazenar isso para muito tempo. Como é que eu armazeno? Dentro de bactéria, né? Então, eles vão ficar dentro da bactéria, a bactéria vai ficar congelada. Quando eu quiser, de novo, eu faço essa bactéria se replicar numa placa de Petri, eu tenho lá os meus DNAs que foram guardados nela, né? Depois disso, esse material, ele vai ser colocado numa placa, né, chamada Discover Array, que é microarranjos, né? Ele vai ser preso nessa placa e se tornam sondas. Elas são as sondas, né? Essa placa vai ter um monte de fragmento, né? Sondas, que eu chamo fragmento sonda, porque ele tem com ele um marcador fluorescente, né? E entregam, isso é feito nas empresas, e elas entregam para mim essa sonda, essa plaquinha com essas sondas. Eu vou colocar ali, fazer a extração do material que eu quero estudar, e vou colocar ali naquela placa. E eu vou olhar a fluorescência com uma máquina adequada, que vai me mostrar onde brilhou, é porque a minha amostra tem aquele fragmento, tem aquele gene, ou aquela informação genética. No que não brilhou, meu material não tem aquele fragmento de DNA, né? Então, assim, marcando 0 e 1, eu consigo olhar, fazer o escaneamento das minhas amostras. Então, eu tenho amostra que vai ter a maioria, tenho amostra que vai ter alguns, tenho amostra que vai ter a minoria, e eu vou estudando essa diversidade na plaquinha que eu estou utilizando para fazer a minha análise. Então, essa é o de última geração de marcadores moleculares, né? Então, são bastante importantes, né, esses marcadores. Pode mudar para mim o próximo slide, por favor? Qual é que eu vou usar, né? Depende muito dos seus objetivos, todos eles têm vantagens, todos eles têm desvantagens, às vezes a gente precisa usar combinado, né? Vai depender da estrutura do seu laboratório. Os DARTs são para laboratórios que têm uma rotina muito pesada de estudo de variabilidade, e ele requer máquinas e equipamentos mais caros, mais de ponta, né? Laboratórios que estão iniciando, geralmente usa RAPD, né? Laboratório que já tem uma rotina, usa muito microsatélites, então depende, a literatura vai ter um monte de marcadores, e a gente vai utilizá-los, aqueles
utilizar aqueles que a gente tem uma maior facilidade de uso dentro da estrutura que eu trabalho. Próximo. Bom, depois que gerou essas bandinhas, como acaba aí o trabalho? Não, o trabalho acabou, prático, e agora começa o trabalho da estatística, né? Essas bandinhas são transformadas em dados binários, 0 e 1, né? Esses dados binários são jogados em programas específicos, como o Jacquard, por exemplo, programas estatísticos específicos, para criar as matrizes de distância. Se eu quero estudar filogenia, qual é a distância da minha espécie para os outros, do meu indivíduo para outros indivíduos da mesma espécie. Ou matriz de similaridade, quais são mais próximos, quais são mais distantes, né, quais são mais semelhantes e qual é o valor dessa semelhança. E aí eu faço o gráfico de dispersão, eu faço a filogenética, enfim, eu consigo tirar daí muitas informações importantes para o estudo da diversidade. Próximo, acho que agora acabou. Essas são as referências que eu citei, o próximo também, que eu citei no trabalho. Então, é um pouco disso que eu queria falar sobre as ferramentas genéticas para o estudo da conservação. Como eu disse, nós vamos ter várias. E essas são as mais comuns, né, nos estudos, e cada laboratório vai ter sua rotina e implantação do seu material, da sua técnica, do seu protocolo. É isso, estou à disposição de vocês. Luciana, muito obrigada, viu, pela palestra, né, que realmente particularmente, eu sou uma pessoa que quando estava no ensino médio, né, e na faculdade, via a genética como uma área muito difícil. Então, assim, a gente vai aprendendo que a gente precisa aprender a genética, né? Aprender a usar a genética de um jeito que favoreça muito essa questão mesmo da conservação, né? É uma ferramenta importante para estudar ambiente hoje em dia, sabe? Por muito tempo a genética ficou restrita só ao laboratório, uma coisa elitista, sabe? Estudos muito de ponta. Hoje não, a genética é uma aliada. Eu estudei genética dentro de um programa de ecologia. Eu escolhi fazer isso no INPA e não num programa de genética. Lá tinha também um programa de genética que eu poderia entrar sem problema. Mas o meu interesse era estudar a genética dentro de questões ambientais, sabe? Ajudar a resolver problemas e gargalos para as questões ambientais, né? E eu acho que a genética é uma ferramenta e a gente precisa romper algumas barreiras para utilizá-la nesses estudos. E é exatamente isso, né? A gente vê que, né, usar os dados morfológicos hoje dos bichos, nem sempre você tem uma resposta assim tão efetiva, né, para a conservação. E mesmo assim, os bichos ainda sofrem muitos fatores genéticos, né? Albinismo, né? Quando eu fiquei maravilhada foi quando eu fui fazer meu estágio em São Paulo, que eu fiquei numa área onde tem uma anta, né? Hoje em dia são duas, né? Descobriram 2 antas albinas na mesma área, né? E até hoje é uma questão, né? Saber se elas têm um parentesco, por quê, né? Desse albinismo, né? Então, são questões da conservação com a genética que elas precisam conversar para poder obter uma resposta, né? É importante, nesse caso, esses estudos, porque você pode determinar até o nível de endogamia que está ocorrendo naquela população. Você está entendendo? Eles estão cruzando com eles mesmos, com os parentes, porque porque aquele ambiente foi fragmentado, né? Você pode ter indícios disso. Alguma coisa está impedindo aquele grupo de cruzar, de fluxo gênico, de cruzar com outros indivíduos. E a endogamia, ela é um dos problemas para a redução da população, né? Então, a genética pode estar colaborando com isso também, né? Ai, Luciana, que incrível essa fala, né? Fiquei assim assistindo, porque eu sou apaixonado pela genética, e eu já era apaixonado pela genética ali, né? Só a questão de laboratório, né? E aí, quando você trouxe essa questão da genética como uma perspectiva de patrimônio, né? Principalmente quando a gente olha para as comunidades tradicionais e também, né, para os povos indígenas. Então, eu fiquei ainda mais maravilhado, né? Porque eu acredito que é muito importante a gente olhar para aqueles lugares que também fazem um processo de conservação, né? E aí, eu tenho na verdade, perguntas surgiu várias, porque eu sou curioso, né? Principalmente, eu sou formado em História, mas, assim, eu sou um curioso da biologia, né?
A Covid-19, por exemplo, ela entraria dentro daquele lugar que guarda, né, os rolês lá. Os bancos de germoplasma, os bancos de conservação. Ela é guardada. Ela já foi identificada antes desse surto. Né? Para a Covid-19, para esse vírus Covid-19, são vírus da família do coronavírus. A família do coronavírus ela é uma família que está em muitos animais, muitos. Nós temos vários identificados, dá em cachorro, dá em gato, diferente do vírus da Covid-19, tá? Mas são outros Covid, são síndromes respiratórias. Para gato, por exemplo, tem até vacina. Para cachorro tem vacina, para gato não tem, gato morre. Né? Então, dessa família de coronavírus, foram identificados 7 para humanos. E esses 7 estão guardados antes da pandemia da Covid-19. Ele estava guardadinho lá, mas ninguém sabia o que era, ninguém sabia. Quando deu Covid-19 na população e eles pegaram essas amostras das pessoas doentes, foram comparar e viram que tinha guardado no laboratório também. Né? E aí deram o nome de Covid-19 porque foi em 2019 que ele apareceu pela primeira vez. Mas são guardados. No caso de vírus, ainda mais de vírus de família que são patogênicas, nós temos guardado um monte que a gente não sabe qual é o efeito deles. Mas estão guardados, eles já estavam guardados. Por isso que saiu essa fofoca de que ele foi criado em laboratório. Na realidade, não foi criado em laboratório, tá? Ele é um vírus que é de uma família que tem muitos vírus. Nós só encontramos 7 até agora. Mas não há garantia que sejam só esses. Né? Mas são guardados, sim. São importantes essa manutenção dessas espécies ex situ, né? nesses laboratórios. Eu fico pensando também como que essa relação que nós temos, né, com o meio, e aí às vezes nós esquecemos dessas questões, né, que as pesquisadoras e pesquisadores, principalmente da área da biologia, né, atuam tão forte e que a gente poderia usar, por exemplo, para justificar o poder da ciência quando a gente tenta pensar o avanço da monocultura, por exemplo, né? Acho que já é a 3ª semana que esse assunto entra aqui, né? A questão da monocultura, ainda mais quando você colocou o exemplo, né? De ter muitos, só que assim, não existe a diversidade, né? Uhum. E aí essa ausência de diversidade é algo ruim, né? Para aquele lugar ali. Então, eu acho que usar essa fala, né? Usar esse conhecimento, usar essas questões que foram ditas aqui, seria muito importante para a gente começar, de fato, né, a agir de uma maneira mais efetiva, né, nessas questões do avanço, não só do agronegócio, né, mas de outras questões também que acabam interferindo no meio. Né. Kaique, isso que você está colocando é muito importante. A gente tem que tirar essa ideia de que o agricultor tem que ser inimigo do ambientalista porque são coisas que se chocam. Não é isso, tá? E aí eu vou citar um exemplo para vocês que eu li num livro de um cara chamado Queirol, que é um mexicano. Ele dizia nesse livro que na década de 80, o milho, os Estados Unidos é o maior produtor de milho do mundo, tá? O milho dos Estados Unidos perdeu a resistência a alguma coisa, né? A variabilidade estava reduzida e acho que era um fungo, algum patógeno, assim, que eu não me lembro mais, já faz tempo isso, né? E esse patógeno ameaçou toda a produção de milho daquele país, dos Estados Unidos. Isso ia ser um golpe, tanto na base nossa alimentar, que a nossa base alimentar é bastante restrita, tá? A gente tem 5 alimentos mais importantes, que é milho, arroz, feijão, batata e mais um que eu não me lembro, né? A nossa base de alimentação é baseada em 5, diante de toda a diversidade que se tem, né? E aí isso era um problema de econômica de bilhões em cima da produção de milho dos Estados Unidos, né? Obviamente, outros países estavam bem. Eu estou falando de um único país. Então, ali representaria um impacto muito grande para a economia. Eles encontraram a solução num pequeno agricultor mexicano que cultivava no seu quintal uma espécie de teossintes. Teossintes é um milho primitivo, é qualquer espécie zea que não seja zea maíz, que é o milho que a gente conhece moderno, tá? Então ele tinha lá
Porque ele era um agricultor tradicional, a família dele utilizava o Teosinte. O Teosinte é uma espiga muito feia, é uma espiga com uns dentinhos só, entendeu? Ninguém gasta na agricultura moderna tempo plantando teossíntes. Mas era ali que estava o gene da resistência que tinha sido perdido no milho atual. Se esse agricultor não tivesse ali cultivando essa variedade, mantendo on-farm a diversidade perdida, talvez os Estados Unidos tenham tomado um tombo econômico muito grande. Como era ainda início da década de 80, não tinha repartição. E os Estados Unidos também não assinou a Eco 92. Esse agricultor não ganhou R$1 de royalties, de absolutamente nada. Mas a espécie dele é que tinha o gene de resistência. Então, não é uma questão de inimizade você dizer que você precisa conservar o ambiente, precisa conservar florestas, porque muitas vezes a saída para a agricultura está ali, naquela diversidade, que se o agricultor perder, ele perde a dele também. E aí a gente vê uma realidade, né, na questão da monocultura, né, das grandes empresas que mexem com geneticamente modificados, né? Tem até um documentário na Netflix da Monsanto, né, que explica toda uma questão da Monsanto, né? E teve um episódio que aconteceu na Índia, que na Índia eles tinham, né, a semente deles mesmo, sem ser geneticamente modificada, e a empresa levou para eles essa semente. E o que aconteceu? Teve uma praga na produtividade e afetou todo mundo, quem tinha comprado a semente e quem não tinha, né? E o que aconteceu? Em consequência, né, o número de casos de suicídio na Índia aumentou, porque as pessoas não estavam tendo dinheiro, né? Simplesmente perderam tudo, e aumentou o número de suicídios no país. E aí você vê a Índia, né, um país pobre, né? E tem toda uma questão também, né, eles tratam que a gente não sabe o que vai acontecer com todas essas plantas que são geneticamente modificadas, né, que a gente pode ter esses cruzamentos e virarem umas criaturas que a gente não sabe, né, o que vai acontecer mesmo. E tem toda a questão também, né, que você compra uma semente de uma empresa dessa, você consegue produzir. Se você plantar aquilo que você produziu, ela não germina. Você tem que comprar de novo uma semente deles. Ou seja, eles fica dependente, né? Exatamente, é uma dependência. Né? São problemas, sim, que se a gente não tomar cuidado, a pessoa fica dependente financeiramente para sempre de uma empresa. Ela nunca vai ser dona da sua própria cultura, porque ela precisa comprar sementes, né, com características que não permite que ela reproduza na sua própria plantação, né? Aí o documentário é da Monsanto, tem na Netflix, se eu não me engano. Acho que tem um outro também que se chama OGM, né, que pronúncia em inglês, que significa, são bem legais de assistir e se inteirar, né, do assunto. Exatamente. Luciana, eu estava lembrando aqui que durante a sua fala eu pensei da importância, né, de uma diversidade e de uma especificidade tão grande dessa temática, né, das pessoas que estão vendo, e eu como professor lá no ensino básico, eu estou falando assim, gente, está rolando um web seminário, e aí vai umas pesquisadoras fodonas lá, uns pesquisadores fodões, falar de algumas questões que está acontecendo na universidade, né? O que a galera está pesquisando. Eu acho muito importante sua fala, justamente para quem ainda, né, está buscando um direcionamento do que pesquisar, né, qual caminho trilhar, e talvez como fazer um papel social através de um processo de formação. Eu acredito que a sua fala pode ser um dos caminhos, né, da pessoa trilhar o caminho da pesquisa da genética molecular, principalmente pensando nessa perspectiva de conservação, né, visto que nós estamos caminhando cada vez mais para um processo, né, meio que fim do mundo mesmo. Vamos colocar aqui uma metáfora aqui. Então, é muito importante essa área, né, já que a gente tem esse processo de exploração e, ao mesmo tempo, a gente precisa conservar, né, caso ocorra alguma questão assim nesse sentido, né? Então, acredito que é muito importante para essa galerinha ouvir isso. Exatamente. E nós estamos numa região em que muitos desses alunos são filhos ou netos de produtores. E quando de pequenos produtores, né, de assentados, e quando a gente fala nisso, a gente pode usar a genética também para reforçar a importância dessas pessoas que são tão próximas deles. Porque quando a gente fala em cientista para criança de escola pública, está tão distante.
e mostrar para eles que os seus ancestrais, os seus avós também são pesquisadores, pesquisadores empíricos, né? Mas são pesquisadores. Aquelas plantinhas que estão no quintal, que a avó sabe de cada coisa, ninguém mais sabe, a não ser aquela avó. Você está entendendo? Então, fazer com que eles tenham orgulho da pesquisa gerada pelos seus ancestrais é de fundamental importância para essas crianças terem a sensação de pertencimento dentro da ciência. Ele pertence também, e não é uma coisa só da elite, né? E o respeito àquilo das práticas ancestrais. É isso. Luciana, a gente teve uma pergunta aqui do Diogo. Eu vou até projetar a pergunta aqui. Está perguntando se as ferramentas moleculares elas são acessíveis. Hoje elas estão mais acessíveis porque elas são mais usadas. Então, conforme você usa mais, você torna mais acessível aos laboratórios. Elas são caras, elas não são coisas baratas, né? Um reagentezinho, porque a gente trabalha com concentrações muito pequenas, né? Micromol, né? São coisas muito pequenininhas. Custa 400, 500 reais, uma reaçãozinha, né? Mas você tem, por exemplo, RAPD, que é a técnica básica, né, do primeiro encontro para estudar variabilidade, ela é uma técnica mais barata. Agora, se você pegar os DARTs, esses são caros, a gente não vai ter muito acesso, né? Então, elas se tornaram mais baratas. Por exemplo, antes você precisava ter um sequenciador no seu laboratório. Manter um sequenciador não é uma coisa barata para sequenciar as bases, né? E você tinha que ter um volume grande para justificar essa máquina. E aí isso atrapalhava. Agora não, você manda para uma empresa japonesa, chinesa, né? E eles fazem o sequenciamento e te mandam de volta, né? Eles cobram, sei lá, 30 centavos por base, não sei, entendeu? E aí você manda e volta. Então, hoje, ela é mais acessível. Não é barato, você tem outras marcadores morfológicos, por exemplo, é barato. Eu vou pegar uma aluna minha da graduação, vai fazer uma monografia que ela vai usar descritores morfológicos para caracterizar a jurubeba, né? Que a gente não tem descritores para ela, já tem uma variedade de jurubeba que é plantada nos quintais, né? Então ela vai fazer um descritor morfológico, que é super barato. Ela vai lá com uma lupa, com um paquímetro para medir e vai fazer esse descritor. Nós não vamos trabalhar descritores moleculares com ela, porque é mais caro, né? Precisa de estrutura que eu não tenho enquanto no laboratório, né? Mas ela é mais barata que antes, com certeza. Luciana, falando em laboratório, como que é o cenário, né, de laboratório hoje na universidade, né? Ele tem sido assim melhorado e aí tem sido investido, principalmente na Unemat, né, que é a nossa universidade, ou existe uma dificuldade muito grande ainda de equipar essas pesquisas com genética molecular? Então, a formação de laboratórios na Unemat para pesquisa, ela depende de recursos externos, né? Então, são recursos que vêm dos órgãos financiadores. Nós estamos num período muito ruim de financiamento nacional, no nível nacional, né? Então, a gente está com poucos recursos. Mas grupos de pesquisa muito bem consolidados dentro da Unemat conseguem. Então, você tem laboratório de genética no CELB, você tem com o pessoal da agronomia conseguiu a aprovação de um laboratório muito bom para teste de COVID, que vai ser só na base molecular, entendeu? Eles estão implantando aqui, a Unemat vai ser um dos laboratórios de referência para COVID, e tudo é molecular, esse diagnóstico, né? Então, alguns outros professores dentro do curso de biologia, né, professor Antônio, algumas pessoas têm feito trabalhos de caracterização molecular, né? Então, a gente tem algumas coisas que funcionam bem. E esses laboratórios mais consolidados acabam fazendo parceria com os professores que não têm. Eu quero utilizar tal coisa, né? Me empresta tá, vai lá, faz. Então, a gente tem feito esses intercâmbios e essas parcerias, né, para quem ainda não conseguiu montar o seu laboratório. Mas o Unemat, ele tem aqui, tem em Alta Floresta, tem em Tangará da Serra, né, o básico tem. E hoje em dia, realmente, a gente já não consegue mais falar de conservação sem citar a parte genética, né? Não tem mais como fazer isso, né? É uma coisa que só tende agora a ser mais acrescentado nos trabalhos, são essa parte mesmo genética.
É uma ferramenta que está ajudando muito as questões ambientais, né? Para trabalhar esse tema na sala de aula, Luciana, como que o professor e a professora poderia apresentar? A gente pode começar com o básico, por exemplo. A gente pode fazer extração de DNA caseira. Você está entendendo? Pegar uma cebola, uma banana, um morango, fazer a extração desse DNA e mostrar para o menino o DNA. A gente às vezes extração do DNA da saliva deles, né? Os maiorzinhos, os menorzinhos não. Assim, os meninos do terceiro ano e tal, a gente pode até fazer, né? Embora seja material biológico é mais trabalhoso, tem que usar luva, ter cuidado para não ter contaminação. Mas os meninos que você quer trabalhar, você pode começar fazendo extração de DNA com ele e mostrar para ele. Ele vai ver uma nuvenzinha branca, você não vai fazer gel nem nada, né? Porque às vezes para fazer esses géis, essas coisas, a gente usa brometo de etídeo, que é algo tóxico, tá? Então tem muito material tóxico, então a gente evita fazer essas coisas com criança. Mas uma extração básica de DNA a gente pode fazer. Joguinhos, né? A gente tem jogos para descobrir o criminoso com base em fotografias de DNA, você está entendendo? Então, essas coisinhas a gente pode fazer, descobrir quem é pai, descobrir quem matou quem, entendeu? Com esses joguinhos. A revista Genética na Escola, da Sociedade Brasileira de Genética, traz um monte de coisinhas para se trabalhar com criança. A gente pode montar cariótipos também, que é montar a posição dos cromossomos para descobrir doenças genéticas. Então, tem vários joguinhos que a gente pode utilizar. Chama Genética na Escola. Tá? E é uma revista gratuita. A gente acessa, entra no Google com Genética na Escola, você vai acessar as revistas e vai olhar o que é que você quer trabalhar com os alunos. Então, tem bastante coisinha legal que dá para a gente fazer. É interessante mesmo abordar essas questões, né? Como trabalhar isso na escola, né? Ainda bem que eu esqueci também de falar isso. Essa questão que é muito importante. Internet dando uma caída aqui, maravilhosa. Internet de Cáceres, ótima. Ótima. Bom, eu sempre estou tentando fazer com que durante as falas, né, aqui das pesquisadoras e dos pesquisadores que entram, né, falar um pouquinho dessas questões para os professores, né, e o que a Luciana trouxe também da questão do saber, né, popular, né, eu acho que é algo que tem entrado muito aqui, né, de valorizar o conhecimento, o saber, né, que a sua avó, né, que as comunidades tradicionais, né, porque isso é importante, né, e fazer esse link, né, com a universidade, eu acho que isso valoriza ainda mais o trabalho do pesquisador, né, que bom. Isso aí. Luciana, eu acho que acabaram as dúvidas do pessoal, então eu vou te pedir para fazer as considerações finais, para a gente poder encerrar esse diálogo de hoje. Então, tá. Agradeço por estar aqui, agradeço vocês que ficaram até agora escutando a gente falar. Essas falas nossas, elas têm que servir como incentivo para quem está na área das ciências biológicas, para quem tem interesse nessa área, né? Todos nós podemos alcançar essa perspectiva e esse sonho de ser pesquisadores, né, nas diferentes áreas, e trazer essas experiências para nós, para a nossa sala de aula enquanto professor, né? Então, eu gostaria que vocês encarassem essas falas com um estímulo, né, para mudar esse cenário que a gente encontra, tanto na ciência, quanto nas escolas, mas principalmente na sociedade. Nós deparamos agora, nessa crise dessa pandemia, o quanto a ciência ainda não chegou nas pessoas, o quanto as pessoas acreditam muito mais em corrente de WhatsApp do que em informação científica. E nós não temos que sair criticando essas pessoas, porque elas foram criadas assim, elas não sabem a valorização e a importância da ciência. Nós temos que mudar isso, né? Nós temos que chamar a pessoa, olha, não é assim, não é só política, eu não falo isso porque eu sou dessa linha política ou não, eu estou falando isso porque eu li, porque foram produzidos trabalhos, tem trabalhos bons, tem trabalhos ruins, mas eles são muito poucos comparados com os trabalhos bons, né? Então nós temos que aproximar a ciência da sociedade, e essa pandemia nos mostrou o quanto nós estamos distante disso, né? Então que sirva, um seminário como esse, sirva para aproximar
a ciência da sociedade cada vez mais. Em épocas difíceis como agora, as pessoas entendam, compreendam a ciência como uma aliada até para terminar esse período, né? Enquanto a sociedade não se conscientizar que as orientações da ciência são importantes para parar essa pandemia, nós vamos seguir com ela, né? Então, que sirva para isso, né? Essa é a nossa intenção quando a gente aceita esses convites para falar, para conversar, para ter esse diálogo, né? E eu agradeço esse convite. Kaique? Bom, Luciana, obrigado mesmo pela sua fala, né? Linda, maravilhosa. Eu tive o prazer, né, de estar próxima na semana, né, de trabalho sobre as mulheres, naquele evento maravilhoso. Né, estávamos aqui há pouco por trás da cortina aqui falando um pouquinho já de projetos, né, para um novo evento, e eu fico muito esperançoso, porque fazer parte, né, desse grupo que dialoga sobre essas questões é muito importante, e agora você trazendo essa temática, né, tão importante, não só aqui para a nossa universidade, enquanto pesquisa, né, mas para o mundo. E eu gostaria de agradecer essas pessoas aqui que, em pleno sábado, está aqui ouvindo a gente, né, aprendendo, né, dialogando, isso é incrível mesmo, obrigado. E eu acredito que essa fala reforça ainda mais a importância de valorizar a universidade pública, gratuita, de qualidade, né, presencial também, né, quando a gente puder retornar. Gente, tchau para vocês, boa tarde para todos, tá? Um abração, gente, obrigada, tá? Luciana, a gente fica muito honrado aqui com a sua presença no evento. Muito obrigada mesmo, né? O Kaique estava falando como que ele conheceu. Agora sou eu que vou contar, né? A Luciana caiu bem na minha banca de seminário Zoom do mestrado. Isso, o Antônio me chamou para ir falar. Toda tímida lá, conheci a professora Luciana, e depois a gente vai conhecendo um pouco da atuação, né? E a professora realmente é muito excelente, a gente sempre conversa muito sobre isso, né? De professores excelentes da Unemat, e a professora Luciana é uma dessas pessoas que a gente realmente se espelha, assim, como pesquisador, né? Então, muito obrigada, professora, por ter aceitado palestrar aqui. E excelente, né? Não tem nem muito o que dizer. Muito obrigada mesmo. Pessoal, só um aviso, né, que tem gente ainda que está assinando as listas de presença errado, né? Tem que ver antes de assinar quem que está inscrito e quem não está. Não confundam as listas aí, tá? Vejam certinho antes de preencher. E é isso, pessoal. Muito obrigada por ter entrado, né, e ter visto a palestra em pleno sábado, né? E é isso. Sabadou agora, né? Então, boa noite para vocês. Tchau, tchau.